Então vamos lá, né? Então o round aqui, o nosso similar text. Vou colocar aqui um echo br, quebrar mais uma linha. Acho que eu vou até comentar essas caras de cima aqui, ó, para não ficar muita coisa aí na tela. Então vou fazer o seguinte aqui, pessoal, vou comentar tudo isso aqui, ó. Ok? Então barra asterisco, né, para comentar de várias linhas, ok? E lá no final aqui, ó, eu vou colocar o asterisco barra. Então asterisco barra, ok? Comentei tudo que nós fizemos, para deixar somente o eco br aqui para baixo ainda, né? Que eu vou fazer as coisas para cima, deixar esse eco br aqui para baixo, ok? Então vamos ver agora o strHave. O que faz esse cara aí, né? Então vamos lá. Então ele é para inverter texto, né? Então vou fazer assim, eu vou criar aqui uma variável, chamar aqui de site, esse cara chama de site aqui. E vou colocar aqui o site. Então www.trainingweb.com.br, ok? E vamos dizer que eu queria fazer o inverso. Ó, se eu der um eco na tela, vou dar um eco na tela aqui. Se for um site, eu só vai exibir o site da Training Web, ok? O endereço lá. Então salvar tudo, só exibir o endereço, como eu comentei o resto. Então Training Web, ok? Daí aqui eu dei um BR e agora eu quero fazer o inverso, eu quero inverter. Então eu vou começar lá de trás para frente, ok? brb.moc.bew e assim por diante, daqui para cá vai começar. Então eu uso aqui nesse caso, vou criar uma outra variável, chamar por exemplo de site2, uma outra variável, e vou dar aqui o strref, ok? E coloco a string que eu quero inverter, que nesse caso é o site, né? A variável site. E dou um echo cifrão site2, ok? E vamos imprimir para ver o que acontece. Então ele vai inverter, ó, rbmock.benj miniarte.www, ok? Então é inversão de texto. Se me perguntar para que eu usei isso, eu até agora não precisei usar esse cara ainda, tá? O strref, não precisei usar ele ainda. Então, a verdade, tudo que existe na programação, uma hora ou outra você vai precisar usar. Para quê? Isso vai depender muito do que você for fazer, pessoal. Tá? Então, aqui eu ainda nunca precisei usar esse cara. Tá? Então, vou ficar devendo esse exemplo para vocês, porque nem estou sem ideia para fazer um exemplo. Que, da onde eu usaria isso? Ok? Poderia usar aí numa... Se eu fosse fazer uma criptografia, às vezes, de alguma coisa. Tá? Ou sei lá, alguma outra coisa, poderia inverter esse texto, fazer alguma coisa aí, ok? Então o strHave é somente para isso. Então, inverter o texto, usa esse cara aí, ó. Ele vai inverter de trás para frente o nosso strHave, beleza? Somente para isso que ele serve. Aí, ok? Tá, então vamos ver aqui, vamos ver, por exemplo, como tirar a raiz quadrada. Para que você vai usar isso? Não sei. Ok? Às vezes você precisa tirar a raiz quadrada para fazer algo sobre, por exemplo, vamos dizer que eu quero exibir um gráfico lá e eu tenho que fazer algumas contas de estatística, por exemplo, né? Para exibir gráfico eu tenho que ter uma estatística, né? Tem que saber fazer algumas fórmulas de estatística. A maioria das fórmulas de estatística, às vezes você precisa tirar a raiz quadrada para você poder exibir um gráfico para o cliente, ok? Então o PHP hoje ele tem gráficos prontos, claro que não precisa você fazer, mas é com base a cálculos que ele faz aquele gráfico. Então o PHP tem bibliotecas hoje prontas para exibir gráficos, ok? Vários tipos de gráfico, o gráfico do tipo pizza, o normalzinho que nós conhecemos, ok? O de torre, assim por diante. Então existem vários tipos de gráfico e a maioria dos gráficos são feitos lá com base a estatística de um determinado produto, se o produto está saindo, quando o produto está vendendo
e assim por diante, ok? Então, para mim tirar a raiz quadrada de um número, eu vou colocar aqui o eco e vou colocar aqui o sqrt, ok? E ele vai me dar a raiz quadrada do número. Tá, qual o número? Bom, daí você informa o número. Por exemplo, a raiz quadrada de 9, que nós sabemos que é 3, vai me retornar 3. Ok? Então, raiz quadrada. A raiz quadrada, por exemplo, de 121, que nós sabemos que é 11, vai me retornar 11. Ok? E a raiz quadrada no número aqui que eu vou chutar aqui o número. Ok? Não sei. Vamos ver o que vai dar. 17.602.48749, ok? Então essa é a raiz quadrada daquele número. Ok? Posso arredondar? Posso. Coloco um round, arredondo o número, ok? Claro que aqui eu chutei um número, né? Daí, por isso que não deu certo, né? Raiz quadrada de 16, 4 e assim por diante, ok? Então, para tirar a raiz quadrada, o SQRT, beleza? Vou colocar um outro BR aqui, ok? Para nós ver agora o 17, o que um 7 faz, né? Ou antes de ver um 7, então vamos ver aqui a potência, já que eu estou falando de raiz quadrada. O que é uma potência? É aquele número elevado a outro número tantas vezes, ok? Por exemplo, 2 elevado a 8, né? Só que aqui eu não vou conseguir levar ele aqui, né? Elevado a 8, ok? Teria que colocar ele aqui nas tags HTML para levar ele lá. Então vamos dizer assim, ó, vamos colocar aqui que fica mais fácil, 2,8, ok? É uma potência, né? 2,8, 2 elevado a 8. Deixa eu ver se eu consigo escrever ele aqui. Tem que ser um software aí. Vamos colocar aqui, ó, Fireworks, tá? Para mim explicar a potência aqui, para quem não se lembra. Tá abrindo aí o Adobe Fireworks. Aqui eu também uso aqui, pessoal, como Dreamweaver, eu uso o CS 5.5, apesar de eu já ter o 6 instalado na máquina também, ok? E quem quiser, por acaso, quem quiser o programinha lá, né, para não vencer o Adobe, sabe, aqueles programinha para não vencer o Adobe, né? Então, eu abaixei do site oficial, peguei o programinha para não aspirar o meu Adobe, ok? E está funcionando aí até hoje, ok? Mas eu uso o CS 5.5 aqui, mas se vocês quiserem eu passo para vocês, basta mandar o e-mail lá. Então, vou criar aqui um arquivo de qualquer tamanho, tanto faz. Antes de tudo, vamos colocar ele aqui na cor branca, aqui o fundo. Ok. O texto está grande, está preto, beleza. Então, 2, 8. Eu pego 8, vou diminuir o tamanho da fonte do 8 para ficar. Só que a parte ficar em cima, né? É omitido. Aí. Agora eu coloco. Fazer assim, ó. Fazer um aqui e o outro aqui. Pronto. Aí. Quem já não viu isso aqui, né? 2 elevado a 8. O que é o 2 elevado a 8? É o 2 vezes o 2. Vou até colocar aqui, ó. 2. Um pontinho nosso, que é a nossa multiplicação, né? Então, 2 vezes 2. Daí aqui. Não vou fazer tudo, né, pessoal? Vezes 2. E assim por diante. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64, 128, 256. E assim por diante. Então, vai dar o resultado 256 elevado a 8. Ok? Então, essa é a nossa potência. Então, aqui tem que dar como resultado. Claro que se eu colocar o eco, né? 256. Vamos testar. 256. 2 elevado a 2 é o 4, né? Que é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. Ok?
2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá? E assim por diante. Essa é a nossa potência. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, continuando a nossa próxima aula.